Olá, sou Wagner Moreira e vamos falar sobre administração de recursos materiais. Vamos falar da demanda e do tempo de reposição. Relembrando, quando falamos em reposição, temos que pensar em quando e quanto. E no quando, nós temos que pensar também que a reposição de estoque contínua tem o chamado ponto de reposição. E vimos ainda que o ponto de reposição depende da demanda e do tempo para o reabastecimento acontecer. Esta é a fórmula do ponto de reposição. Demanda vezes o tempo para repor mais o estoque de segurança. E é preciso ter em mente que são 5 etapas que têm que ser seguidas em relação a isso daí. Identificar o objetivo da previsão, definir qual é o horizonte de tempo que essa reposição tem que acontecer, selecionar qual vai ser o método que eu vou seguir, realizar uma previsão de demanda e monitorar, interpretar e atualizar exatamente essas previsões. Entendendo um pouco melhor a questão da demanda, é necessário identificar o produto foco que eu vou fazer a previsão. E o contexto, se é para venda ou para produção. Eu também tenho que entender e conhecer o histórico, se são confiáveis ou não, e o tempo dessa observação e coleta desses dados. Mais um passo, eu tenho que definir qual vai ser a abordagem mais apropriada, a qualitativa, a quantitativa ou uma outra qualquer que não é muito indicado. Na abordagem qualitativa, uma metodologia que é baseada na experiência das pessoas que pode expressar um julgamento. E o que acontece? Tá? Isso não é muito confiável. Aqui vai um exemplo do método qualitativo. Eu faço uma entrevista para levantar informações, analiso essas informações levantadas. Se elas forem confiáveis e úteis, eu vou usar para fazer o dimensionamento da demanda. Se não for, eu tenho que começar de novo todo um ciclo de entrevistas e de coleta de informações. A abordagem quantitativa ou estatística, ela elimina muito da subjetividade, por isso que ela é mais confiável. A quantitativa, ela apresenta uma margem de erro muito menor. Por quê? Porque ela usa histórico de demanda e ela possui métodos matemáticos aplicados. Explicando, então, os diversos modelos ou métodos para isso. O primeiro método é o chamado do último período, método do último período. Ele é o modelo mais simples e consiste em utilizar como previsão da demanda futura o consumo passado. Então é muito simples. A demanda futura é igual ao consumo que aconteceu no último período. Por exemplo, a organização Beta foram consumidas 250 quilos de farinha no último mês. Portanto, eu vou comprar ou eu vou precisar de 250 quilos nesse mês seguinte. Na organização Alfa, foram consumidos 3.500 parafusos de rosca fina 3/4 com 15 milímetros de comprimento na última semana. Portanto, eu vou precisar desses mesmos 3.500 parafusos de rosca fina 3/4 de 15 milímetros de comprimento nessa próxima semana. Um outro método é o método da média móvel simples. Ele é um pouquinho mais avançado do que o anterior e ele leva em consideração que a demanda para o próximo período é a média aritmética dos consumos dos períodos anteriores. Esse método ele é bastante utilizado por organizações e empresas de pequeno, no máximo médio porte. A fórmula é muito simples. A demanda ela é o somatório de todos os consumos dos períodos anteriores dividido pelo número de período que eu levei em consideração. Vamos lá, exemplo de aplicação da média simples. A empresa Ômega tem esse histórico de consumo para sacos plásticos e caixas de papelão, considerando as últimas 4 semanas. Então, como que eu vou saber quanto que eu vou precisar de saco plástico? Faço o cálculo, somo 21, 22, 21, 20, que foram os últimos, e divido pelo número de semanas, 4 que foi o que eu considerei, deu 21 sacos. Caixa de papelão. Historicamente eu tive na
penúltima, na última semana, 35, penúltima, 33, 37 na anterior e 35 na anterior. Somo tudo isso e divido por 4. Deu 35 caixas de papelão. Então, eu vou ter que comprar 21 sacos plásticos e 35 caixas de papelão. Agora, o método de média móvel ponderada. Qual que é a diferença da média móvel ponderada para a média móvel simples? A ponderada, quanto mais próximo, ou seja, tiver sido o consumo, maior será o peso. Então, se historicamente eu tenho uma variação, eu acompanho essa variação em relação à proximidade. Ele considera e ele dá pesos para isso daí. O mais próximo tem um peso maior e o mais distante um peso menor, ou o contrário. Se eu tiver sazonalidades, eu posso dar um peso para aquele período de sazonalidade. Então, eu consigo ponderar isso, lembrando em conta que todas as ponderações têm que ser equivalentes a 100% no seu somatório. Vamos ver a aplicação e depois a gente entra na fórmula, tá bom? Um exemplo. A empresa Ômega tem esse histórico de consumo de saco plástico. Então, eu sei que eu consumi na última semana 21, penúltima 22 e assim sucessivamente, 21 e 20. E na minha história, eu uso o último período com maior peso, 50 para a última semana, 35, 15, assim vai. E vamos considerar só essas 4. Então, o que eu faço? Eu pego a quantidade vezes esse peso. Para cada um, faço essa continha e depois eu somo os resultados dessas continhas e divido por 100. Neste caso, deu 23,35 sacos. Eu não compro sacos em partes. Então, eu vou ter que comprar a quantidade arredondada para cima, 24 sacos plásticos. Agora, o método mais complexo, que é o método da média ponderada exponencial. O que acontece com esses métodos? Quanto maior a complexidade, as empresas que trabalham com volumes maiores têm mais confiabilidade, o método é mais preciso. Se eu trabalho com baixo volume, posso usar, por exemplo, a média móvel simples. Se eu trabalho com volumes enormes, muito grandes, é recomendado que eu trabalhe com essa média ponderada exponencial. E o que é essa média ponderada exponencial? Ela traz uma ponderação parecida com aquele do média ponderada normal, simples, mas ela consegue fazer adaptações se eu tiver variações nesses consumos desses períodos anteriores. Vamos ver o exemplo a seguir para a gente ter talvez uma noção melhor. Vamos lá. Considerando que a empresa Delta tem esse histórico de consumo para caixas de papelão. Na última semana, 35, penúltima 33, anterior 37 e 35. Então, a fórmula diz o seguinte: eu vou pegar o meu consumo da semana anterior e vou descontar aquela minha média móvel ponderada. Então, primeiro eu vou ter que calcular a média móvel ponderada como se eu tivesse feito o anterior. Ok? E aí entra um novo fator de ponderação. Esse fator de ponderação, que é o chamado fator K, que aqui está representado por 2 dividido por quantidade de períodos mais 1, é um fator fixo, e esse fator fixo ele vai ser um ponto de equilíbrio para esse cálculo. Então, eu faço essa ponderação, eu faço esse cálculo, e ele é exponencial porque é n mais 1 e assim sucessivamente, e ao final, eu vou pegar aquela última minha média ponderada. Então, eu não tenho como fugir do cálculo da média móvel ponderada. Eu tenho que usar. Só que eu uso um fator de correção, que é o fator K. Nesse exemplo aqui, vai dar, tá, pelos cálculos tal, e eu vou deixar uma planilha mais para frente para vocês entenderem isso em detalhes. Vocês terão isso explicado. Tá? Esse resultado deu 35,86. Da mesma forma como nós já dissemos, a demanda, ou seja, eu não compro quebrado, então eu arredondo para cima, dá 36 caixas de papelão.
Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Vamos trabalhar? Tem um formulário chamado Demanda de Materiais e lá é pedido os cálculos. Junto com isso, eu vou anexar também um documento Word que pode ser usado e calculado no Word ou no Excel, pode ser enviado depois como anexo. Vocês podem colocar todo o cálculo no formulário ou anexar aquilo que vocês fizeram por fora, tá bom? Antes que eu me esqueça, tempo de reposição ou lead time. Como o tempo de reposição ele é composto por 4 variáveis, o tempo para emissão do pedido para o fornecedor, o tempo que o fornecedor tem para preparar o pedido, o tempo de transporte entre ele deixar o pedido pronto e nós recebemos o pedido na nossa porta, e ainda o tempo de recebimento e liberação do pedido para fazer os testes e o aceite desse pedido. Como nenhum desses tempos, ou raramente esses tempos, eles são constantes, pode-se adotar para calcular esse tempo de reposição de estoque os mesmos métodos utilizados para o cálculo da demanda, como já vimos anteriormente. Só reforçando, pessoal, façam as postagens, troquem ideias entre vocês, façam as postagens para que eu consiga entender as dificuldades que vocês estão tendo e até mesmo apresentem as soluções que vocês mesmos encontraram para vocês trocarem entre vocês as ideias para que vocês cresçam coletivamente, para que vocês, enquanto classe, enquanto equipe, vocês cresçam. Por favor, façam as postagens para que eu consiga saber como que vocês estão indo. Isto é o que nós temos para essa semana, para a aula de hoje. Ok? Obrigadão. Bom trabalho para vocês e eu estou sempre aqui para a gente continuar conversando, tá bom? Um abraço. Até a semana que vem e não deixem tudo para a última hora. Valeu?